vocês? Então, galerinha, o vídeo de hoje eu vou fazer o vídeo falando na minha história. Então, antes de começar o vídeo, galerinha, já se inscreva no meu canal, deixa seu like, aperta também no sininho de notificações para não perder nenhum dos meus vídeos, certo? E segue eu nas minhas redes sociais, Instagram, Gabi Harumegaki, segue no meu canal, que é Diário da Gabi Oficial, no meu Facebook, que é Gabi Yuki Megaki de Moraes, meu TikTok, que é Gabriela Yuki Megaki, meu kawaii, que é Gabi, meu kawaii, que é Yuki Maegaki, e meu Snapchat, que é Yuki Maegaki. Porque lá no meu Snapchat eu gosto de ficar postando minhas fotos com efeito, então com filtro, né? Então me segue lá, tá bom? Aí você vai ver todas as minhas fotos. E o nome do meu canal que é Diário da Gabi Oficial, certo, galerinha? Então bora começar o vídeo? Então vem, galerinha. Então vamos lá, galerinha. A minha história começa assim. Em 2003, no dia 12 de julho, eu nasci, né? Nasci de manhã, 8h30 da manhã. Eu tava normal, super saudável. Aí, quando eu fiz 6 meses, eu acho, 6 meses por aí, minha mãe, minha avó, a minha avó, né? Minha avó e minha mãe, minha tia, me levaram pra tomar uma vacina. Aí, eu acho que era trips, não sei, uma coisa assim, que tem alergia de ovo. Quem tem alergia de ovo. Aí, depois que eu tomei essa vacina, comecei a ter reação. Comecei a ter convulsões. Aí, minha família inteira foi correndo, levaram no Hospital Santa Marina, que fica no bar do Jabaquara. Aí lá fiquei internada, mas não em coma assim, né? Fiquei internada na UTI. Aí eu lá tive outras crises também de convulsões. Minha família ficou rezando por mim o dia inteiro. Aí depois eu recebi alta. Aí quando eu fui crescer, com 1 ano de idade, eu lá no Japão mesmo, eu comecei a dar os primeiros passos. Aí depois, com 2 anos, eu não sabia falar ainda também. Eu só sabia falar Iá. Só sabia falar Iá. Iá. Só sabia falar assim. E depois, com 3 anos, eu voltei aqui no Brasil. Eu comecei a falar, sabe? A dar as primeiras palavras. Comecei a falar. Aí fez com 4 anos assim, eu comecei, com 4, 5 anos, né? Eu comecei aí procurar ajuda, né? Com a neuro e com psicomotricista. Aí no bairro Morumbi mesmo, perto do estádio, eu fiz a primeira consulta, sessão, não era ainda com essa que eu fiz até hoje, é com a primeira que eu fiz quando eu pequenininha, com psicomotricista. Lá no bairro do Morumbi, fiz pouquinho, sessões só, e depois parei. Aí depois eu não sabia escrever, só sabia escrever com letra de mão, que é letra de forma. Nem sabia ler também. Aí eu comecei a estudar com 4 anos, 3, 4 anos, comecei a estudar nos colégios que ficava perto da minha vida, na época, que é Princípio, o nome do colégio. Lá eu fiquei estudando assim. Aí depois assim, eu comecei a estudar na Adventista, mas lá não teve nenhum apoio, nem ajudar também. Eu estudei até os meus 5 anos. Aí depois, com meus 6 anos de idade, eu ficava indo na minha vida também direto lá. A minha tia, irmã da minha avó, ficava me ensinando também a escrever o dia inteiro. Ficava jogando também, meu pai me buscava também na marra. É que minha avó fala que é na marra. Me buscava na marra, onde eu fui lá na casa da minha tia Geneide, que mora lá em Santos. Aí eu fiquei lá, mas eu chorei, no caso que eu tava com saudade da minha avó, que eu tinha 6 anos, né, não tinha noção, assim. Aí depois, minha avó fez festa pra mim, na época ela fez festa pra mim, aí eu também, do tema Branca de Neve, né. Aí fui lá na casa da minha bisa. Aí eu
fui também no Mac, né, no McDonald's, na época com minha mãe, com minha avó, e eu tinha roupa assim, manga comprida, branca, cor branca na manga, e era tudo preto e branco, listado. Aí depois eu fui com a tia Mitiro, com o tio Rô, na fazendinha, sabe? Aí depois lá eu, né, tenho várias fotos assim, mas eu acho que eu consigo achar. Mas eu também, assim, eu ia direto na casa da minha bisa que ficar aqui em casa, né? Mas na época, assim, com 5 anos, assim, com 4, 5 anos, com 3 anos, eu morava num apartamento que ficava na Sócrates, perto da Oswaldo de Savaiá, na Taquara. Eu morava lá. Aí depois, com 6 anos, eu mudei pra cá, nessa casa aqui. Aí depois eu comecei a estudar aqui no Colégio Nova Palmeira, que fica aqui perto de casa, no Colégio Nova Palmeirinha. É onde eu fiquei do meu primeiro ano até o meu 9º ano. Aí eu repeti no primeiro ano, mas lá eu fiz amizade, né, com a Letícia Aparecida, com a Alice, com o Lucas Marques, só que ele saiu da escola, mas com o Richard Braia, só que ele saiu, mas ele foi meu melhor amigo até hoje, ele é meu melhor amigo. Aí depois eu fiz a minha aniversário de 7 anos, que foi tema mini bebê. Eu fiz o meu aniversário, foi no apartamento lá onde eles não moram mais, mas que eu não moro mais lá. Eu fiz lá no salão e foi muito bom. Meu salgado favorito até hoje é bolinho de queijo. E eu comi bastante bolinho de queijo na minha festinha, onde foi todo mundo da família. Aí depois, quando também meu aniversário de 8 foi tema. Esqueci, Jolie, Aventura Jolie. E aí depois meu aniversário de 9 anos foi tema da Barbie. E foi esses dois, de 8, de 7, de 8, de 9, foi tudo nesse apartamento onde eles não moram mais. Apartamento que eles não moram mais. Aí depois de 10 anos foi aqui em casa, né? Que fez uma festinha aqui em casa pra mim. De 11 também foi aqui em casa. De 12, aí vai indo, né? De 14 anos foi aqui em casa também. Aí foi um de 12 anos. Eu conheci minha psicomotricista, que eu considero ela minha psicomotricista, Fernanda, que ela me ensinou bastante, sabe? Até hoje ela gosta de me ensinar bastante, assim. Se não fosse ela, eu não ia conseguir aprender a escrever com a letra bonita. Eu não ia conseguir ler também, se não fosse ela. Eu não ia conseguir falar as palavras certas também, porque eu nunca soube falar as palavras certas, falava tudo errado. Frase também. Também ela me treinava a jogar também, uns jogos também, tipo xadrez, Uno, os jogos que ela me treinava. Ela também me treinava também de tudo, matemática também, português também, ela me treinava tudo. E eu sinto saudade das consultas dela. E ela me treinou até meus 19 anos. Só que a minha avó tava viva nessas épocas, tava bem. Mas aí depois ela começou a ficar com Parkinson, né? Quando eu fiz 12 anos, acho que 11, 12 anos, ela começou a ter Parkinson. Aí depois quando eu fiz 2020, né? Ela teve a primeira queda dela na pandemia, quando a minha mãe ainda tava aqui. Ela teve a primeira queda dela, onde ela prejudicou tudo, né? Aí, só que eu amo a comida dela até hoje, assim, aí... Só que minha infância inteira foi assim, né? Com ela junto, ela cuidou de mim desde que eu era bebezinha até meus 19 anos, sabe? A minha mãe, ela trabalhava muito, então, mais que ficava comigo era minha bazinha, minha avó. Meu pai não ligava muito pra mim. Então, aí depois a minha avó faleceu quando eu tinha 19 anos. Então ela comemorou todos os aniversários quase. Aí
Ainda bem que ela foi no restaurante japonês comigo, no Matsuya, lá no Matsuya Morumbi, pra comemorar junto comigo. Foi o último, mas eu agradeço por ela ter ficado todos os momentos comigo. Mas a minha infância inteira foi assim. Eu brincava demais com meus primos, com o João e com a Aninha, no apartamento, ou aqui em casa também, direto a gente brincava junto. Foi minha infância inteira foi assim. Eu viajava demais no Campo do Jordão, no Monte Verde, na praia, Mongaguá. Ou ia na minha bisa também, sabe? Minhas apresentações inteiras, quando eu pequenininha, foi do princípio a Bá ia minhas apresentações. Como minha mãe tava, também ela ia. Então foi bem divertido na minha infância, sabe? Na minha infância também, eu tomava demais esses dolinhos, que eu chamava de dolinho, que era da esquina, que é refrigerante da esquina, chamava de dolinho. Eu amava pirulito de pozinho também. Eu amava de tudo que era da infância, né? Sabe que agora não existe mais. Mas na minha história foi esse, assim. Eu tenho problema de coordenação motora e agora de adulto eu descobri que eu tenho autismo também, do nível grau 1. Só que eu tenho que passar no neuro. Quando eu tiver meu plano de saúde, eu tenho que passar no meu neuro, pra fazer consulta, pra ele me dar o laudo, tudo, pra eu conseguir no pouco tempo, pra conseguir fazer o negócio do cartão, pra fazer o crachá, né? Então, eu descobri tudo assim agora, depois de tudo de adulto. Eu fiz também uma cirurgia também, pra tirar o cisto também, eu fiz no 25 de novembro, pra tirar o cisto no ovário, do lado direito, que tava bem grande, né? Aí eu fiz. Aí depois foi assim, né? Eu fui no Japão também, em 2023, fiquei até 2024 em março. Aí depois voltei, porque meu pai me arrependi. Aí porque meu pai judiou de mim bastante, minha madrasta também, minha irmã também. Então, agora eu tô feliz aqui, morando aqui, sabe? A minha história foi esse. Espero que você tenha gostado. Agora você sabe que eu tenho autismo de grau 1 e problema de coordenação motora e deficiência intelectual também. Então, espero que vocês compreendem, tá bom? Espero que você tenha gostado, tá bom? Um beijão pra você, fique com Deus, tá? Se inscreva no meu canal, deixa o seu like e aperta também no sininho de notificações pra não perder nenhum dos meus vídeos, tá bom? Eu gravo com carinho pra vocês e falei demais, mas é que essa daí é a minha história mesmo, certo? Beleza, galerinha? Então, tchau pra vocês, fique com Deus. E até a próxima. Tchau, beijo, fulhaninha. E amo música também, tá? E meu preferido é do Kiyoshi, do Ikawa Kiyoshi, que é música japonês, que minha avó me ensinou, minha basinha, né? Me ensinou bastante pra mim. E eu amo até hoje. E eu amo música sertaneja também. E amo escutar todo tipo de música, tá bom? Então, tchau pra vocês, fique com Deus.